Ela tinha milhões de fãs. Era querida por pessoas do mundo inteiro. Sua carreira estava apenas começando, mas entre os admiradores existia alguém que observava cada passo dela. Alguém que ela nunca conheceu. Alguém que desenvolveu uma obsessão tão perigosa que acabaria transformando admiração em tragédia. Hoje eu vou contar uma história real que mostra até onde uma mente obcecada pode chegar. Olá, ouvintes noturnos! Bom, vocês sabem que eu geralmente não gosto de ficar enrolando muito na introdução dos vídeos, mas hoje eu preciso bater um papo rapidinho com vocês, porque esse vídeo é um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui no canal. Quando eu criei o Ouvinte Noturno, a minha ideia nunca foi falar apenas de um único assunto. A proposta foi criar um espaço para quem gosta de mistérios, terror, sobrenatural, histórias estranhas, fatos inexplicáveis e tudo aquilo que deixa a gente pensando por horas depois que o vídeo termina. Os relatos dos inscritos continuam sendo o coração do canal e vão continuar aparecendo aqui normalmente, porque eu sei o quanto vocês gostam deles e assim, eu amo falar sobre esses assuntos. E eu também adoro trazer essas histórias aqui para vocês. Mas como muitos de vocês já sabem, eu também sou criadora de conteúdo sobre cultura pop há muitos anos e pensei, por que não unir esses dois universos? Então, além dos relatos sobrenaturais, creepypastas e histórias enviadas pelos inscritos, eu quero agora começar a trazer alguns casos reais envolvendo obsessões, mistérios, desaparecimentos, acontecimentos perturbadores e situações que parecem saídas de um filme de terror, mas aconteceram de verdade. A ideia é deixar o canal ainda mais dinâmico, com mais histórias para a gente conversar e mais conteúdos para vocês assistirem quando quiserem variar um pouco. Então não se preocupem, os relatos continuam firme e forte por aqui. Isso não é uma mudança no canal. É apenas mais um quadro para nossa coleção de histórias. E assim, gente, sinceramente, eu acho que combina muito com o Ouvinte Noturno. Porque no fim das contas, o que nos reúne aqui é justamente o fascínio pelo desconhecido, pelo assustador, pelo misterioso, por aquelas histórias que fazem a gente pensar, isso realmente aconteceu? E a história de hoje é uma delas. Então agora apague as luzes, pegue o seu café, sua coberta, ou simplesmente fique confortável onde estiver. Porque, meus amigos, chegou a hora de conhecer um dos casos mais perturbadores envolvendo obsessão e fama. Essa é a história de Christina Grimm. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Christina Grimm nasceu em 12 de março de 1994, nos Estados Unidos. Desde muito nova, ela demonstrava uma paixão enorme pela música. Enquanto muitas crianças sonhavam em ser atrizes, médicas ou astronautas, Christina sonhava em cantar. E não demorou muito para que as pessoas percebessem que ela possuía um talento especial. Sua voz chamava a atenção. Ela tinha carisma, tinha presença e principalmente uma característica que fez milhares de pessoas se apaixonarem por ela. Parecia uma pessoa comum, daquelas que você poderia encontrar na escola, na vizinhança ou na faculdade. No início ali dos anos 2000, quando o YouTube começava a crescer, Christina passou a publicar vídeos cantando músicas famosas. Naquela época, ninguém imaginava o tamanho que a plataforma se tornaria. Mas os vídeos começaram a ganhar visualizações. Depois centenas, milhares, depois milhões. E foi assim que uma jovem cantora começou a construir sua carreira. Muitos fãs acompanhavam seu crescimento praticamente em tempo real. Eles viam os covers, viam os desafios, viam os momentos engraçados e sentiam que conheciam Christina. Esse tipo de proximidade é algo muito comum na internet. Quando acompanhamos alguém durante anos, acabamos sentindo que fazemos parte da vida daquela pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre admiração e obsessão. E é aqui que essa história começa a ficar sombria. Em 2014, Christina participou do programa The Voice. Sua apresentação impressionou os jurados. Ela rapidamente conquistou ainda mais fãs.
milhares de pessoas passaram a conhecer seu nome e a sua carreira ganhou força. As oportunidades começaram a aparecer e tudo indicava que aquele seria apenas o começo de uma trajetória de muito sucesso. Mas enquanto ela conquistava admiradores ao redor do mundo, havia uma pessoa observando tudo de forma muito diferente. O nome dele era Kevin James Loibl. Mas, afinal, quem era Kevin James? Kevin era um jovem de 27 anos que vivia na Flórida. Por fora, parecia uma pessoa comum. Trabalhava, tinha família e não era alguém conhecido do público. Ele havia desenvolvido uma obsessão pela Christina ao longo dos anos. Ele acompanhava sua carreira constantemente, assistia aos vídeos, seguia suas redes sociais e falava sobre ela com muita frequência. Pessoas mais próximas relataram que ele acreditava ter uma conexão especial com a cantora, apesar de os dois nunca terem tido qualquer relacionamento ou contato pessoal. Com o tempo, essa admiração parece ter se transformado em algo muito mais preocupante. Na época, ninguém imaginava que esse nome um dia seria associado a uma das maiores tragédias envolvendo um artista da internet. O mais assustador é que Christina sequer sabia quem ele era. Ela nunca teve um relacionamento com ele. Nunca teve contato próximo com ele. Nunca fez parte da vida dele. Mas, na mente de Kevin, algo diferente estava acontecendo. Segundo relatos divulgados após o caso, ele chegou a mudar aspectos da própria aparência. Perdeu peso, mudou o visual, fez procedimentos estéticos. Tudo porque acreditava que precisava se tornar mais atraente, mais próximo do homem que imaginava que Christina gostaria. E aqui existe uma questão muito importante. Muitas vezes, quando pensamos em stalkers, imaginamos alguém escondido atrás de uma árvore observando uma pessoa. Mas a realidade costuma ser muito mais complexa. A obsessão geralmente começa silenciosa. Ela cresce aos poucos, sem que ninguém perceba. E em muitos casos, nem mesmo familiares conseguem imaginar o que está se passando dentro da cabeça daquela pessoa. Enquanto isso, Christina continuava vivendo sua vida, fazendo shows, conversando com os fãs, planejando novos projetos. Ela era conhecida justamente por ser extremamente acessível. Quem acompanhava sua carreira costuma dizer que ela tratava os fãs com muito carinho. Gostava de tirar fotos, gostava de conversar, gostava de agradecer o apoio recebido. E talvez tenha sido exatamente essa gentileza que tornou tudo ainda mais doloroso. Porque no dia 10 de junho de 2016, aconteceria algo que ninguém poderia imaginar. Naquela noite, Christina se apresentava em Orlando, na Flórida. O show aconteceu normalmente. Tudo parecia ser apenas mais uma apresentação. Depois do espetáculo, ela participou de uma sessão de autógrafos e fotos, uma prática comum para artistas que gostam de estar próximos do público. Os fãs formavam fila, esperando sua vez. Conversavam rapidamente com ela, tiravam fotos, recebiam autógrafos. Era um momento de celebração. Mas em algum ponto daquela fila estava Kevin, esperando, observando, aguardando o momento de se aproximar. E quando finalmente chegou sua vez, a tragédia aconteceu. Segundo as investigações, Kevin sacou uma arma quando chegou próximo de Christina. Tudo aconteceu em questão de segundos. As pessoas que estavam presentes ficaram sem entender o que estava acontecendo. O local, que poucos instantes estava cheio de fãs felizes, se transformou em uma cena de desespero. Mas houve alguém que reagiu imediatamente. Marcus Grimm, irmão de Christina. Ao perceber o que estava acontecendo, ele correu em direção ao agressor. Mesmo diante de uma situação extremamente perigosa, ele tentou impedir que mais pessoas fossem feridas. A atitude dele foi reconhecida por muitas pessoas depois do ocorrido. Infelizmente, apesar de todos os esforços, Christina não resistiu aos ferimentos. Ela tinha apenas 22 anos. 22 anos, gente. Uma idade em que a maioria das pessoas está apenas começando a descobrir quem realmente é.
Uma idade em que muitos sonhos ainda estão sendo construídos. Uma idade em que o futuro parece infinito. E talvez seja justamente isso que torna esse caso tão difícil de aceitar. Porque Cristina não estava envolvida em nenhuma polêmica. Não tinha inimigos conhecidos, não estava vivendo uma situação de perigo aparente. Ela simplesmente estava encontrando fãs após um show, algo que já havia feito inúmeras vezes. Após o ataque, Kevin também morreu no local. Segundo as investigações, depois de atingir Cristina, ele tirou a sua própria vida antes de ser detido pela polícia. As investigações posteriores apontaram que ele havia planejado o ataque com antecedência e que sua obsessão pela cantora vinha se desenvolvendo havia bastante tempo. Nas horas seguintes, a notícia começou a se espalhar pela internet. Primeiro surgiram mensagens confusas, depois vieram as confirmações. E então, milhões de pessoas ao redor do mundo ficaram em choque. Fãs que acompanhavam Cristina desde os tempos do YouTube não conseguiam acreditar. Muitos diziam que sentiam como se tivessem perdido uma amiga. Pode parecer estranho para quem nunca acompanhou criadores de conteúdo na internet, mas existe uma conexão muito forte entre artistas digitais e seu público. Durante anos, Cristina esteve presente na rotina de muitas pessoas. Ela aparecia nas telas dos computadores, nos celulares, nas playlists, nas lembranças. Sua voz acompanhou momentos felizes, momentos difíceis, términos de relacionamento, formaturas, conquistas pessoais de milhões de fãs. Por isso, a dor foi tão intensa. Parecia impossível acreditar que alguém tão jovem e tão querida havia partido de forma tão repentina. Nos dias que se seguiram, artistas, fãs e colegas prestaram homenagens emocionantes. Diversas mensagens foram publicadas nas redes sociais. Pessoas que haviam trabalhado com Cristina falaram sobre sua bondade, sobre seu talento, sobre sua humildade. Uma característica que aparecia repetidamente nos relatos era justamente essa. Ela era descrita como alguém gentil, alguém que tratava bem as pessoas, alguém que não deixava a fama mudar quem ela era. E talvez por isso sua história continue emocionando tantas pessoas depois de anos. Não era apenas uma cantora talentosa. Era alguém que parecia genuinamente feliz em compartilhar sua carreira com o mundo. Mas existe outro lado dessa história que também merece ser discutido. O fenômeno da obsessão. Porque quando ouvimos falar sobre casos assim, muitas vezes surge uma pergunta. Como alguém chega a esse ponto? Como uma simples admiração pode se transformar em algo tão perigoso? Especialistas costumam explicar que alguns perseguidores desenvolvem uma relação imaginária com a pessoa que admiram. Eles acompanham vídeos, fotos, entrevistas, postagens e aos poucos passam a sentir que conhecem aquela pessoa profundamente. Só que existe um problema. A celebridade não conhece o perseguidor. A relação acontece apenas de um lado e, em alguns casos extremos, essa fantasia cresce até se tornar uma obsessão. É importante deixar claro que a imensa maioria dos fãs nunca desenvolverá esse tipo de comportamento. Milhões de pessoas admiram artistas todos os dias de maneira saudável. O problema está nos casos extremos e, infelizmente, Cristina acabou se tornando vítima de um deles. O caso também trouxe discussões importantes sobre segurança em eventos. Muitas pessoas passaram a questionar se artistas deveriam ter proteção reforçada durante encontros com fãs. Outros discutiram a necessidade de identificar comportamentos obsessivos antes que situações perigosas aconteçam. Mas, apesar de todas essas reflexões, nada seria capaz de mudar o que aconteceu naquela noite. A realidade é que uma jovem cheia de sonhos teve sua vida interrompida cedo demais. E uma família que perdeu uma filha, uma irmã, uma amiga. Hoje,
Anos depois, Christina Grimmie continua sendo lembrada por sua música, por seu talento, por seu sorriso. E também pela forma como tocou a vida de tantas pessoas. Quando seus fãs falam sobre ela, raramente a primeira lembrança é a tragédia. A maioria prefere lembrar da artista alegre que adorava cantar, da jovem que nunca abandonou suas raízes mesmo depois da fama, da menina que começou gravando vídeos na internet e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez seja esse o verdadeiro legado dela. Não a violência, não a obsessão, mas a música, a alegria e as lembranças que deixou para trás. E essa história nos faz refletir sobre algo muito importante. A diferença entre admiração e obsessão. Entre acompanhar alguém e acreditar que possui algum direito sobre aquela pessoa. Nenhum artista pertence aos fãs. Nenhum criador de conteúdo pertence ao público. Nenhuma pessoa deve viver com medo por causa da fama. E, infelizmente, casos como esse mostram o que pode acontecer quando esses limites desaparecem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história de Christina Grimmie? O que mais te chocou nesse caso? Me conta aqui nos comentários, hein? E se você gosta de histórias reais, casos perturbadores, mistérios e relatos que fazem a gente refletir, não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Porque aqui no Ouvinte Noturno sempre existe uma nova história esperando para ser contada. E esse foi o nosso mais novo quadro, O Lado Sombrio da Fama. Espero muito que vocês tenham gostado, hein? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!